peça por peça, aos poucos, Francisco está desmantelando a Igreja de Cristo e a sua doutrina. Francisco é, de longe, o pontífice mais absolutista da história. Este pontificado se apresentou como a grande reinvenção da misericórdia. Como se a Igreja não fosse misericordiosa nos 2000 anos precedentes, do amor aos pobres e da simplicidade absoluta. Toda essa imagem foi construída de forma propagandística, através do jornalismo esquerdista e das mentes misericordiosas de alguns padrecos e bispos saudosistas da teologia da libertação. Mas, sobretudo, através do empenho pessoal de Bergoglio. É importante observarmos que o próprio Francisco já admitiu ter crises de fé. Um repórter do jornal da Conferência Episcopal Italiana lhe perguntou se ele já teve alguma crise de fé. O pontífice respondeu: "Muitas vezes, eu estou em crise com a fé. Por vezes, tive a audácia de repreender Jesus, e também para duvidar. Esta será a verdade?" Bergoglio explicou que isto aconteceu com ele desde menino, como seminarista, como religioso, como sacerdote, como bispo e até mesmo, como papa. Ou seja, Bergoglio admite que não tinha vocação nem mesmo para ser seminarista, quanto mais para ser um papa. Ele fala que teve a audácia de repreender Jesus. Quem ele pensa que é? Para repreender o Filho de Deus. Quem ele pensa que é? Para duvidar da doutrina de Jesus. Durante os 10 anos do seu pontificado, Bergoglio deu muitos sinais de que ele não é um verdadeiro sucessor de Pedro no Vaticano. Lembrando que tudo o que é mostrado nesse vídeo pode ser comprovado através de matérias jornalísticas nas redes sociais. Vejam quantos absurdos cometeu o Papa Francisco durante o seu pontificado. A cruz de Cristo é o fracasso de Deus. O casamento não é indissolúvel. Uniões homoafetivas, fora do casamento e fornicação, são bons. A diversidade de religiões é desígnio de Deus. Apoia abertamente o comunismo. O inferno não existe. Aluga lugares santos para festas profanas. É contra a Santa Missa Tridentina. Nega o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Leva bandas de rock para tocar no Vaticano. É amicíssimo de políticos esquerdistas. Ateu, se for bonzinho, vai para o céu. Critica os católicos tradicionalistas, que são contra o aborto, união homossexual e contracepção. Bajula os muçulmanos, enquanto estes matam os cristãos. Islamismo é religião de paz, disse ele. Apoia a invasão islâmica na Europa, através da migração. Francisco diz na Amoris Laetitia que ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Francisco distorce a verdade, pois, diz no Evangelho: "Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno." O professor Marcelo Pera, um notável filósofo italiano, criticou o Papa Francisco por ir contra a tradição, a doutrina, e introduzir inovações, comportamentos e gestos inexplicáveis. O professor Marcelo classificou o pontificado de Francisco como um escândalo no sentido bíblico, pois confunde e faz cair o fiel, não dá bons frutos.
digamos claramente, que o que está a acontecer é muito sério. Por esta altura, uma grande parte dos católicos está resignada, não tem consciência e não tem entusiasmo, não reage com a determinação que seria necessária, comentou o professor. Mas, será que o Papa Francisco fez coisas boas durante o seu pontificado? Sim, com certeza ele fez várias coisas, supostamente boas. Para os homossexuais, para os abortistas, para os políticos esquerdistas, aos quais sempre os tratou com muito carinho. Também agradou muito aos supostos migrantes, que estão invadindo vários países. Agrada muito aos católicos incautos, através da sua falsa misericórdia. Também agrada às pessoas de outras religiões e seitas, porque Bergoglio é totalmente contra o proselitismo. Ou seja, não quer que as pessoas de outras denominações religiosas se convertam ao catolicismo. Agrada também a maçonaria e as elites globalistas. Bergoglio foi eleito em 13 de março de 2013. No mesmo dia, algumas horas mais tarde, um comunicado oficial do Grande Oriente foi emitido. Nele, o grão-mestre Gustavo Raffi previa com incontida alegria: com o Papa Francisco, nada será como antes. Obviamente Francisco é o Papa dos sonhos da maçonaria e também dos grupos LGBTs. Com o Papa Francisco, está em curso a fundação de uma nova religião, de uma nova igreja em clara ruptura. Não só com os predecessores, mas com o magistério católico perene. Tudo isso contribui para os problemas atuais da igreja, como o abandono da prática da fé, a necessidade de fusão de paróquias, o fechamento de monastérios, as heresias vindas da Alemanha e de outros países europeus. A porcentagem de católicos praticantes que apoiam a contracepção, aborto, coabitação, homossexualismo. A porcentagem de católicos que não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. A diminuição do número de batismos, casamentos. A diminuição do número de vocações à vida clerical e religiosa, obrigando ao encerramento de seminários, fusão de ordens religiosas e congregações, etc. São Caetano disse: deve-se resistir ao Papa, que abertamente destrói a Igreja. Papa Inocêncio III disse: é necessário obedecer um Papa em todas as coisas, enquanto não vá contra os costumes universais da Igreja. Mas, se ele fosse contra os costumes da Igreja, ele não precisa ser seguido. Ou seja, os leigos não precisam obedecer ao Papa Francisco, e os padres não deveriam celebrar as santas missas, em comunhão com o Papa que, abertamente, tenta destruir a Igreja. Os padres têm a obrigação de seguir ao verdadeiro magistério da Igreja de Cristo, e não a falsa Igreja de Bergoglio.